Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da internet. A gente está tentando fazer pela primeira vez a transmissão concomitante, presencial e online. Não sei se vai dar certo. A gente vai descobrir depois no final, quando a gente estiver em casa. Se tiver dado certo, nas próximas a gente vai fazer já nesse formato. Se não, a gente vai tentar arranjar uma outra maneira de fazer isso. Tá? Então, hoje à noite a gente vai dar continuidade ao nosso circuito de palestras, o SPED para quem faz CMS para o dia a dia. Então, a gente vai fazer um circuito de palestras, de 6 palestras. Essa é a segunda. A primeira aconteceu na terça-feira passada, foi lá no CNC, e a gente falou sobre os aspectos constitucionais do CMS. A gente falou de algo que é fundamental, que vai percorrer todo o nosso circuito de palestras, que é sobre a hierarquia das normas tributárias. Quem estava lá, lembra, né, que a gente falou da hierarquia. Existe lá uma sequência de normas que uma fica por baixo da outra e tem que respeitar essa norma superior. Então, todo esse circuito de palestras, todos os meus cursos, todas as minhas apresentações, todos os meus artigos na internet, tudo está embasado nessa hierarquia das normas tributárias. Então, hoje a gente também vai falar disso, talvez não de maneira tão direta, porque não dá para toda vez que eu for fazer a palestra falar desse assunto, mas ela vai estar também dentro daquilo que a gente viu na primeira palestra sobre a hierarquia das normas tributárias. Tá? Hoje a gente vai falar sobre as operações com DIFAL. Então, isso vai compreender 2 tipos de operação. A gente vai ter a operação a contribuinte e a operação a não contribuinte. A gente vai falar isso nos slides. E aí, qual a ideia? É a gente pegar a informação que está na Constituição e ir descendo pela lei complementar, pela lei do Estado, pelo decreto regulamento do ICMS do Estado da Bahia, até a gente ter uma visão geral de onde surge a legislação, até onde a gente consegue aplicar ela dentro do nosso Estado. Tá? Como tem gente aqui, todo mundo de Salvador, tem gente assistindo pela internet, que é do Brasil todo, a gente vai tentar fazer uma transmissão que seja o máximo possível que dê para todos os estados utilizarem. Só que todos os exemplos que a gente for utilizar, eu já falando de decreto, de regulamento de algum estado, vai falar sobre o estado da Bahia, por causa do processo científico. Tá? Então, a primeira informação que a gente tem é o que é o diferencial de alíquotas. E para a gente falar de diferencial de alíquotas, a gente acaba embolando um pouco com a incidência. Então, quando eu explico para você o que é o diferencial de alíquotas, eu também já estou lhe dizendo aonde incide o diferencial de alíquotas. Então, que a gente vai ver nesse próximo slide. Então, a gente vai ver que a incidência ela está prevista lá no artigo 155, no inciso 7 da Constituição Federal do Brasil de 1988. Quando a gente estava falando lá na primeira palestra sobre a hierarquia das normas, foi aqui. Lá em cima está uma pirâmide. Então, no topo, a gente tem a Constituição Federal do Brasil, várias emendas constitucionais. E a gente vai falar especificamente hoje da emenda constitucional 87 de 2015, que foi a que instituiu, que mudou um pouquinho o regulamento e trata do DIFAL, do diferencial de alíquotas. E depois a gente vai descendo para as leis complementares, para os convênios, para os regulamentos, e a gente vai, dessa maneira, transitando por essa pirâmide de hierarquia das normas tributárias. Tá? Então, essa incidência está prevista lá, nesse inciso 7, ele vem falando para a gente que nas operações e prestações, inclusive frete, ou seja, de fato também vai ser visto como frete, e distingue bens e serviços da consumidor final não contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro estado, anotar-se a alíquota interestadual. Caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado de destinatário e a alíquota interestadual. Então, isso aqui é a incidência. Pode falar. Quando você fala frete, é o frete da nota ou com recebimento de transporte? Bom, a gente tem 2 conceitos. Mais para frente a gente vai falar sobre algumas particularidades do frete. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para falar isso um pouquinho mais para frente, para não falar tudo aqui quando chegar lá e já ter dito. Tá? Mas existe uma pequena diferença aí, a gente vai mostrar isso. Bom, então a gente tem aqui, essa aqui é a incidência do DIFAL. Quando é que vai incidir o DIFAL? Toda vez que eu for contribuinte ou não do ICMS, comprar de fora do estado para consumir, para o ativo, para aplicar na prestação de serviço. Então, toda vez que eu fizer esse tipo de aquisição de fora do estado, eu vou ter a incidência do DIFAL, que é o diferencial de alíquotas, que pode ser a contribuinte ou a não contribuinte. Beleza? Prosseguindo aqui, a gente tem, que a gente falou logo no início, 2 tipos de DIFAL. A gente tem o DIFAL a não contribuinte e tem o DIFAL a contribuinte. E a gente vai abordar sistematicamente cada um desses tipos de DIFAL ao longo da nossa palestra de hoje. Tá? Esses slides eu posso disponibilizar para vocês, se quiser. Tá? Eu não configurei nada para chegar automaticamente para vocês, mas quem tiver interesse e se cadastrou, tem lá o meu e-mail,
pode responder no e-mail, solicitando os slides, que eu envio. Ou eu vou ver de outra forma, vou passar e-mail para vocês com o link, a gente vê alguma forma de disponibilizar isso para vocês, tá? Bom, responsabilidade pelo recolhimento. Quem deve recolher o DIFAL? Então a gente tem algumas formas de recolhimento de DIFAL também. Onde é que isso está? Isso está lá no inciso 8º da própria Constituição, do artigo 155 da Constituição de 1988. Então, lá ele diz para a gente que essa responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL, ele vai ser atribuído no inciso 7, o inciso 7 é o que a gente acabou de ver, trata da incidência. Então já vi aonde incide e agora quem é que tem que pagar. Então ele traz duas situações, a gente vai ver uma de cada vez. A primeira situação é ao remetente quando o destinatário for não contribuinte do imposto. Então, toda vez que eu for um não contribuinte do ICMS, Marcos, como é que eu sei que o cara é contribuinte ou não é contribuinte do ICMS? Então, uma maneira fácil e uma maneira mais complexa de a gente definir isso. A maneira mais fácil é o seguinte: se o cara tiver inscrição estadual, ele é contribuinte do ICMS. Se ele não tiver inscrição estadual, ele não é contribuinte do ICMS. Porém, tem uma maneira mais complexa. Que maneira mais complexa é essa? A gente vai ter que ir lá na Lei Complementar 87 de 1996, que é a Lei Candir, e lá, acho que no artigo 4º, ele vai definir quem é o contribuinte do ICMS. Quem é o contribuinte do ICMS? É aquela pessoa que compra com habitualidade um volume que caracteriza o intuito comercial. Então, se eu sou uma pessoa física e eu compro uma quantidade muito grande no atacadista, no varejista, por exemplo, eu posso ser considerado contribuinte do ICMS. Se eu compro uma quantidade pequena, mas, por exemplo, todo mês eu compro lá uma caixa de cerveja, um engradado de cerveja, vou lá na distribuidora, todo mês eu compro um engradado de cerveja lá para casa. Eu posso dizer que isso é para consumo próprio, mas a minha habitualidade pode ser um indício de que eu também sou contribuinte do ICMS, mesmo não tendo a inscrição estadual. Então, nesse caso, vai caber a quem está me vendendo fazer a chamada retenção da fonte, que é a substituição tributária que a gente vai ver na próxima palestra. Certo? Então, de maneira curta e resumida, nessas operações interestaduais, vai ser não contribuinte aquele que não tiver inscrição estadual. É a maneira mais fácil que a gente tem para resolver isso. Certo? Mas já sabendo que a gente tem essa forma mais complexa, que geralmente vai se aplicar mais aqui dentro do estado das operações entre pessoa física e as empresas comerciais. Então, definida a responsabilidade, alguma dúvida com relação a esse ponto? Tranquilo? Vamos prosseguir aqui. A gente tem agora a partilha do ICMS entre os estados. Como é que funciona isso? Antigamente, a gente tinha esse DIFAL da seguinte forma. O Estado vendia mercadorias, eu sou da Bahia, uma pessoa física, comprei uma camisa lá por um e-commerce na internet. E aí a pessoa me vendeu essa camisa, botou lá no frete, fez para mim. E aí como é que era tributado isso? Ele pegava a alíquota do meu estado, qual a alíquota de camisa aí no estado da Bahia? Ah, não sei, pode ser dizendo e tal, mas com o sotaque seria 18%, que é a alíquota geral que a gente tem. Então ele vai pegar uma nota fiscal lá de São Paulo e emitir com a alíquota de 18%. CFP 607, se for sua indústria, no caso foi um e-commerce, então 608, que é revenda ao consumidor final. Certo? A empresa varejista vendendo ao consumidor final para fora do estado, CFP 608. Uma alíquota de 18%. E esses 18% ficava completamente no estado de São Paulo. Então, por isso essa guerra, esse cabo de guerra aí. Porque os estados queriam a parte dele e o estado que estava vendendo também queria a parte dele. Então, qual era a guerra? Qual era a situação? Aí eu falava, pô, beleza, Paulo, você vendeu, só que o cara está consumindo aqui. Se o cara não tivesse comprado, você não tinha ICMS. Então eu quero meu ICMS. E São Paulo falou, não, mas está sendo produzido aqui. Então eu tenho direito a esse ICMS. E ficou essa guerra durante muito tempo. Até que em 2015, através da Emenda Constitucional 87 de 2015, e também dentro da nossa hierarquia das normas tributárias, está lá no nível mais alto, junto com a Constituição Federal, definiu que toda vez que houver esse tipo de operação, a gente vai ter esse negócio chamado de FAO, a não contribuinte, e vai existir um negócio chamado partilha do ICMS, que é isso que a gente está vendo aqui agora. Então, o que é que vai acontecer? De 2015, que foi quando essa emenda constitucional foi instituída, para cá, 2018, vai ter uma proporcionalização desse ICMS. Por quê? Imagina que São Paulo está lá vendendo, São Paulo vende para todos os estados do Brasil, né? Tem um volume de venda muito grande. De repente, de uma hora para outra, ele deixa de ter aquela arrecadação de 18% que ele tinha nas vendas para fora do estado, que eram muito grandes, e passa a não ter mais nada. Ou só a alíquota dele de 7% interestadual. Então, seria um baque muito grande no estado de São Paulo. E para os outros estados, como um todo. Então, o que é que se resolveu fazer? Resolveu que iria se fazer uma transição entre a tributação cheia, 18%, para a tributação que existe hoje, que a gente utiliza, que é a alíquota interestadual,
depois tem um cálculo, uma parte vai para um estado, outra parte vai para outro estado, e a gente vai ver como é que isso acontece aqui ao longo dessa apresentação nos próximos slides. Então, aqui no artigo 99 do ato das disposições constitucionais transitórias, aí já é uma outra figura, né, um outro instrumento tributário que existe. O que é esse ato das disposições constitucionais transitórias? Você tem lá a Constituição Federal, e é como se ele fosse um anexo da Constituição Federal do Brasil. Então, você tem a Constituição, se você continuar descendo, você vai ver que tem lá o ato das disposições constitucionais transitórias. Para que serve isso? Bom, sempre que você tem uma legislação que já vem acontecendo rotineiramente daquela forma, isso precisa mudar, para que isso não mude de maneira muito abrupta, muito rápida, cause algum prejuízo para algum ente federado, ele entra nesse ato aqui. O que é que esse ato faz? Ele vai proporcionalizando, ele vai mudando gradativamente a legislação. Então, até 2015, era dessa forma que eu falei para vocês, 18% na alíquota interestadual, 18% na operação, recebeu o valor, acabou o estado de destino, ficava com nada. De 2015 para cá, e houve uma proporcionalização, tanto a gente vai ver agora no próximo slide, como é que isso vai se dar. Então, sempre que eu tiver uma lei está prevista na Constituição, vou mudar isso, e isso vai gradativamente mudando de A para B, tem um caminho entre isso, aí eu vou colocar a legislação lá nesse ato das disposições constitucionais transitórias. Faz todo sentido, é transitório, não vai mudar para cima. No período para isso acontecer, depois vai estar na normalidade. E normalidade é essa que a gente está buscando. Então, inciso 1, lá no artigo 99 das disposições, inciso 1, a gente vai ter que em 2015, 20% do ICMS vai para o estado de destino e 80% para o estado de origem. Então, como é que acontece agora? A gente tem lá a operação interestadual para o consumidor final. Acontece do mesmo jeito de uma revenda normal. Então, eu vou vender São Paulo para Bahia. Quem está na Bahia vai receber a nota fiscal com a alíquota de 7%. 7% é do estado de São Paulo. E o diferencial de alíquotas que a gente viu lá na incidência, o que é o diferencial? A diferença entre a alíquota interna do produto e a alíquota interestadual que está na nota. Então, esse valor, esse pedacinho, estamos aqui na Bahia 18%, a alíquota interestadual na nota 7%, a gente tem uma diferença de 11%. Dentro desses 11%, a gente vai ter 20% que vai do estado de destino, 20% do estado de destino, ou seja, Bahia vai ficar com 20% desses 11%, e a gente tem São Paulo que vai ficar com 80% desses 11% do ICMS que está sendo calculado. Por quê? Para não cair de 18% para 7%. Seria um impacto muito grande, perder 11% assim de uma hora para outra. E aí, vamos ao seguinte, 2016, o que aconteceu em 2016? A gente teve 40% do estado de destino e 60% do estado de origem. Então, São Paulo já perdeu mais um pedacinho de arrecadação, Bahia ganhou mais um pedacinho. Em 2017, a gente aumentou um pouquinho, agora inverteu a regra. Então, 60% do estado de origem, destino, e 40% do estado de origem. Então, a Bahia já começou a pegar um pouquinho mais desse ICMS que eu te falo. E em 2018, que é onde a gente está agora, a gente tem 80% do estado de destino, ou seja, nesse exemplo que a gente deu aqui, Bahia ficaria com 80% desses 11%, e São Paulo, 20% desses 11% do diferencial de alíquota que a gente calculou. Tá bom? Encerra por aí ou tipo, vai chegar o tempo que o estado de destino ele vai ficar com 100%? Tem o ano que vem. Então, 2019, como é que vai ser? 100% para o estado de destino. Então, a partir do ano que vem, qualquer estado que comprar de fora do estado para uso e consumo vai ter 100% de FIFAL. Então, eu tenho lá uma operação, comprei de fora do estado para São Paulo. São Paulo, por exemplo, 7% na nota fiscal. A diferença, então, é algo que é importante, muito importante a gente falar, sempre que a gente dá um exemplo, para ser didático, a gente usa a alíquota geral do estado. Então, nesse caso aqui, 18%. Mas é a alíquota do produto. Então, se eu tenho um produto, por exemplo, que a alíquota dele é 25%. Qual a alíquota que eu vou usar no cálculo de FIFAL? 25%. Não 18%. É a alíquota do produto. Então, vamos até dar um exemplo. Tem um produto lá que eu comprei de São Paulo, 25%. Então, você tem lá 7, me ajuda nas contas aí, que eu não sou muito bom de conta não. 25 menos 7, quem sabe me dizer? 18. Então, a alíquota interna que a gente tem aqui. 18% de diferencial de alíquota que eu tenho que calcular. Esse 18% vai ficar com quem? A partir de 2019? Bahia. Certo? São Paulo vai ficar com quem? Com 7% da nota fiscal, alíquota estadual. Então, esse valor que está destacado lá vai ficar com São Paulo e o cálculo do diferencial de alíquotas vai vir para o estado da Bahia, porque é o estado que estiver comprando mercadoria. Certo? Beleza, então é assim que é feita a partilha do ICMS. Deu uma maior confusão lá, ninguém sabia como é que fazer, foi todo mundo desesperado. Mas está acabando, a partir do ano que vem, volta tudo na normalidade.
E a gente tem também a figura da redução da base de cálculo e da isenção. Como é que funciona? Vou falar. Tipo assim, você falou a determinação, você falou como é que a parte do recolhimento funciona como? Recolhimento? Destino, com essa separação de destino e origem, quem faz essa separação? É a empresa que está vendendo? Sim, a gente viu lá a responsabilidade. Vou voltar um pouquinho aqui. Responsabilidade pelo recolhimento. Então, a gente estava vendo lá que o remetente, quanto destinatário, for não contribuinte do imposto. Mas ele faz como? Na apuração dele, ele destina para a Bahia? A gente vai ver isso também um pouquinho mais na frente. Eu vou mostrar a forma do cálculo, recolhimento, como é que lança a universidade fiscal, a gente vai ver todos os detalhes disso. Mas só para a gente não voltar lá, a gente vai... Ah, é isso que eu queria. Bom, maravilha. Então vamos seguindo aqui. Redução de base de cálculo e isenção. Vocês sabiam que você pode aplicar redução de base de cálculo e isenção no que fala? Muita gente não sabe disso, fala assim, sabe. Então, existe essa previsão. Onde é que está essa previsão? A gente tem isso lá no artigo 100, no convênio do CMS 153 de 2015. O que é que diz lá? Lá, esse convênio foi instituído especificamente para tratar dos casos de redução de base e de isenção nas operações com de fala não contribuinte. Não é qualquer de fala, só de fala não contribuinte. Então, ele é bem pequenininho, é basicamente tudo isso aqui que está no slide. Então, vocês podem pegar isso aqui e ver lá por conta própria. Então, os benefícios fiscais de redução de base de cálculo ou de isenção do ICMS implementados nas respectivas unidades federais de origem e de destino serão considerados no cálculo o valor do que fala devido para o consumidor final não contribuinte do ICMS. É que ele está dizendo aqui para cada um que se houver uma redução de base ou uma isenção na operação do que fala daquele produto, você vai poder aplicar sim essa redução ou essa isenção na sua operação. Seja na operação interestadual, ou seja, na operação, quando fala aqui, unidades federais de origem e destino. Então, tanto na origem, que é aquela nota fiscal que você emite, quanto no destino, no cálculo do que fala, você vai poder aplicar isso, certo? Só que essa é a regra geral. Toda regra geral tem uma exceção. A gente vai começar a ver agora. Parágrafo 1º. Ele vai dizer para a gente. Como é que funciona um pouco da legislação? Deixa eu explicar para vocês. Você tem lá o regulamento, por exemplo, o regulamento do Estado da Bahia. Aí você tem um artigo. O que o artigo vai falar? Geralmente ele vai falar sobre regra geral. Então, toda vez que isso acontecer, vai ser assim. Toda vez que isso acontecer, vai ser assim. E aí você tem um parágrafo. O que é que o parágrafo faz geralmente? Ou ele detalha aquela situação, ou ele define as exceções. É o que a gente vai ver aqui. Então, o parágrafo sempre ele vai complementar alguma informação que está no artigo, ou ele vai dizer que, ó, salvo isso aqui. Se isso aqui acontecer, então a regra é diferente. A regra vai ser ficar aqui no parágrafo. Certo? Então, nesse parágrafo aqui primeiro, ele vem falando que o cálculo do FAO será considerado o benefício fiscal de redução da base de cálculo ou isenção do ICMS concedido para operação de prestação interna, sem prejuízo da aplicação da lei interna prevista na legislação da Unidade Federal de Destino. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando que, se eu, Estado, destino, tenho aqui um benefício fiscal referente àquele produto que você está comercializando, você vai poder aplicar essa redução de base ou essa isenção, sem prejuízo da alíquota interna. O que é que ele está dizendo? Geralmente a gente fala, não, redução da base de cálculo de forma que a carga tributária seja de 8%. Aí a gente vai lá no cálculo, bota 8% e calcula. Então não é assim que a gente faz. Como é que a gente faz? A gente reduz a base de cálculo da operação. A alíquota é a mesma alíquota. No final das contas dá o mesmo? Dá. Mas a legislação diz que tem que ser feito dessa maneira. Você vai reduzir a base de cálculo e não a alíquota. Tá? E tem mais um detalhe. Não sei se aqui, se o não terminou. Tá aqui. Os benefícios de redução e isenção estão implementados nas respectivas unidades. O que é que ele está dizendo aqui? Esse benefício, essa redução, tem que ser implementado nesse Estado. Então, se o Estado de São Paulo foi lá e implementou um benefício fiscal, uma redução ou isenção, você pode usar. Se o Estado da Bahia, aqui no destino, implementou também, você também pode usar. Certo? Então, tem que estar implementado. Não é porque está numa lei lá de São Paulo que eu vou poder aplicar aqui na Bahia também. Tem que estar na lei da Bahia, tem que estar na lei do Estado de São Paulo. Tem uma exceção a isso que eu vou deixar muito mais na frente. Então, aqui está definido, né? A gente vai aplicar redução sobre o valor da base, não sobre a alíquota. E no parágrafo segundo, aqui é muito interessante essa parte, olha só. É devido à unidade federal de destino, o ICMS é correspondente à diferença entre a alíquota interna da unidade federal de destino e a alíquota interestadual estabelecida pelo Senado Federal. A gente viu lá na primeira palestra, quando a gente estava falando sobre a hierarquia das normas, a gente falou sobre a alíquota. A gente falou sobre isso, a alíquota de 4%, de 7%, de 12%. Falou não? Então, bom que eu vou falar aqui. Então, a gente tem as alíquotas interestaduais, que são definidas através do Senado Federal. Então, ele que define
Quando eu vou para fora do estado, qual alíquota que eu vou usar? Então hoje a gente tem 3 alíquotas. Tem a alíquota de 7, de 4 e de 12% de ICMS. Certo? Então o que ele está dizendo aqui para mim? Que eu, como estado de destino, eu tenho direito a essa diferença entre a minha alíquota interna e a alíquota definida pelo Senado Federal, ou seja, vai ser 4, 7 ou 12. Ô, mas peraí, no anterior você acabou de falar que eu posso aplicar uma redução de base e que eu posso aplicar a isenção. E agora? Porque aqui ele está dizendo que eu tenho direito ao default todo. E no anterior ele está dizendo que eu posso aplicar a redução. Como é que eu resolvo esse problema? Bom, aí são os métodos que a gente tem aqui, né? Os balagens de gato. Como é que a gente vai resolver isso? Deixa eu terminar de ver isso aqui. Para a respectiva operação prestação, ainda que a unidade federada de origem tenha concedido a redução de base de cálculo do imposto ou isenção na operação interestadual. Agora acabou de acabar com tudo. Ele fala que eu tenho a isenção que eu posso aplicar, e depois ele está falando que a unidade federada de destino tem direito ao ICMS total. Então, eu vendi para você a mercadoria com isenção. Então, na nota fiscal vai falar 0% de ICMS. E aí, quando eu vou calcular o DIFAL, seguindo essa regra, eu teria que levar em consideração esse benefício fiscal. Então, se o meu alíquota aqui é de 25%, eu não tenho nenhum crédito na nota fiscal, seria 25% de DIFAL, certo? Só que ele está dizendo aqui que o cara tem direito. Como é que a gente resolve isso? Bom, lembra que a gente falou lá no iníciozinho sobre implementados. Então, se no meu estado tiver implementado essa isenção, se não tiver nada contra isso, eu vou poder aplicar. Então, o estado da Bahia tem isenção para esse produto e o estado de São Paulo também tem isenção. Nesse caso, não vai ter DIFAL. Está tudo certo. Você não precisa calcular DIFAL. Recebeu a mercadoria, lançou lá, 2556, escriturou sem crédito nenhum, até porque não tem como lançar, pronto, está tudo certo. Porém, se o estado da Bahia não tiver implementado isso, aí eu vou ter que fazer o cálculo do DIFAL. Só que está com a isenção lá na nota. Nesse caso, eu teria 25% de DIFAL. E os 7% que viria de São Paulo, que não está destacado. Aí, esse dispositivo aqui está dizendo que eu posso lançar mão nesses 7%. Então, sairei dos 25% e voltarei para os 18%. Por quê? Porque isso aqui prevê isso. Aí, agora, vamos cuidar da questão da implementação. A gente tem aqui o parágrafo 4 do artigo 267 do decreto 13.780 de 2012, mais conhecido como regulamento do ICMS. O que é que diz lá? Que é reduzida a base de cálculo do ICMS em opção de utilização de créditos fiscais. Parágrafo 4, lembra? O artigo vai definir a regra e o parágrafo vai definir a exceção. Para fins de pagamento da diferença de alíquotas, não será considerada qualquer redução de base de cálculo relativa à operação interna prevista neste artigo por outro dispositivo da legislação tributária estadual. Então, o que o Estado da Bahia fez aqui? Está falando de implementação. Ele não implementou nada. Ele falou, toda vez que tiver alguma operação referente a diferencial de alíquota, não tem benefício nenhum. Certo? Então, toda essa volta que a gente deu, a gente chegou à conclusão de que aqui na Bahia não tem benefício fiscal nenhum para as operações com DIFAL. Até porque, se tivesse, olha que interessante, frete dentro do Estado da Bahia é isento. Se você tiver um serviço de frete Salvador para qualquer outro lugar da Bahia, você não paga ICMS. Então, se eu pudesse aplicar esses benefícios fiscais, por exemplo, eu não pagaria o DIFAL sobre frete. Só que, por causa desse dispositivo aqui, eu sou obrigado a pagar o DIFAL sobre frete. Certo? Beleza, ainda vai complicar um pouquinho mais, que a gente já falou sobre DIFAL a contribuinte. Mas é muito importante que a gente guarde esse dispositivo legal, porque a gente vai precisar dele um pouquinho mais lá na frente, tá? Prosseguindo um pouquinho, vamos agora à forma do cálculo do DIFAL. DIFAL a não contribuinte, tá? A gente está até agora falando só sobre o DIFAL a não contribuinte. Como é que é a forma do cálculo? Isso vai estar previsto lá no parágrafo 1º do convênio 93 de 2015. O convênio CMS 93 de 2015 é o convênio, a legislação que trata exclusivamente sobre as operações de DIFAL a não contribuinte, a nível nacional. Em qualquer lugar, tudo que eu falei até agora, com exceção desse regulamento que eu citei aqui no estado da Bahia, serve para qualquer estado, para sua caixinha de casa também. Tá? Então, tem aqui, devido às unidades federais de origem e destino, deverão ser calculados por meio da aplicação das seguintes fórmulas. Essas aqui são as fórmulas que a gente vai aplicar para calcular o DIFAL. A gente tem... Sim? Então, a gente tem uma fórmula para o ICMS de origem e a gente tem uma outra fórmula para o ICMS de destino. O ICMS de origem vai ser a base de cálculo vezes a alíquota interna. E nesse regulamento aqui, nessa legislação, ele falando que a base é única. Ou seja, a mesma base que eu vou utilizar para a operação própria, aquela que eu tinha uma nota fiscal, vai ser a mesma que eu vou utilizar para a operação
interestadual, por cálculo do DIFAL, operação de destino. Então, a mesma base que tem aqui. Então, em cima eu botei ICMS de origem, base de cálculo vezes alíquota interestadual. E, quando for calcular o ICMS de destino, que é o ICMS de destino é o próprio DIFAL. O DIFAL vai ser a base de cálculo vezes a alíquota intraestadual de dentro do Estado, menos o ICMS de origem, que vai ser o que a gente achou aqui em cima, quando calculou esse ICMS de origem, certo? Então, tranquilinho isso aí, todo mundo sabe fazer, é só fazer o cálculo de um, do outro, do outro, a gente tem o nosso DIFAL aqui para fazer o pagamento. E aí, como é que a gente faz agora a divisão, que foi o que o colega perguntou mais cedo? Aí a gente vai, primeiro, em que ano a gente está? 2018. 2018 a gente sabe que é como? A gente sabe que vai ter 20% para alguém e 80% para alguém. Seguindo aquela lógica que a gente tinha de que um Estado tinha tudo e de repente, para não ter nada, houve essa proporcionalização, a gente vai usar consenso. Então o que é que tinha tudo antes e agora não tem mais nada? O Estado de origem. Ele está reduzindo gradativamente a participação dele. Então, quem tem 20% hoje? O Estado de origem ou o Estado de destino? Origem. Pronto. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que não precisa gravar. Tem que gravar aqui, não, só usar consenso. Então, quem tinha tudo está perdendo. Quem tinha nada está ganhando. Então, como a gente está agora em 2018, tem que ver para ser melhor ainda, que não precisa mais gravar mais nada mesmo, porque é 100% para o Estado de destino. Então, a gente sabe que vai ficar 80% para a Bahia, no nosso exemplo aqui, e 20% para o Estado de São Paulo. Então, se deu R$100, vai ficar R$80 para o Estado da Bahia e R$20 para o Estado de São Paulo. A gente vai gerar as guias e vai fazer os recolhimentos. E a nota fiscal já tem que vir com essa GNR paga, já carimbada lá, grampeada com a nota fiscal. Certo? A gente vai ver isso também um pouquinho mais na frente aqui. Particularidades do transporte, como o colega perguntou um pouquinho mais cedo também. Quando é que são essas particularidades? Parágrafo 2º e 3º da cláusula 2ª do convênio 93 de 2015. É o mesmo convênio que a gente citou. Então, se vocês pegarem aquele convênio lá do início ao fim, vocês vão chegar a essa mesma conclusão que eu estou chegando aqui. Parágrafo 2º. Considera-se unidade federada de destino do serviço do destino. Considera-se unidade federada de destino do serviço de transporte aquela que tem a fim a prestação. Então, isso aqui é muito interessante. Geralmente, quando a pessoa compra para uso e consumo, o destino é no próprio lugar onde ela está. Eu sou da Bahia, comprei para uso e consumo, vai chegar no meu estado, Bahia. Só que tem algumas situações em que a gente acaba enviando essa mercadoria para consumir para outro lugar. Por exemplo, construtora. Não é um processo tão fácil de fazer, não tem uma previsão legal para isso. Tem estado que aceita, tem estado que não aceita. Aí você tem que entrar em contato com o estado, perguntar se pode. Então, a gente chama de operação triangular. Geralmente, essa operação é utilizada nos casos de revenda de mercadoria. Não existe uma previsão legal para fazer isso com a operação de uso e consumo. Mas tem alguns estados que aceitam quando isso acontece com transportadores. Então, vamos fazer um exemplo hipotético. Sou transportadora, comprei lá, sei lá, 300 sacos de cimento para consumir na minha obra, só que eu sou da Bahia e a obra é em Minas Gerais. Então, eu vou comprar isso em São Paulo e eu vou dizer, ó, São Paulo, não entrega aqui na Bahia não, eu quero que você entregue lá no lugar da obra que é em Minas Gerais. O que é que vai acontecer? Eu vou calcular o DIFAL para pagar para a Bahia, a parte da nota fiscal lá, 18% aqui na Bahia, se me engano. Eu acho que cimento tem a alíquota diferenciada, mas enfim, vamos botar 18%. Então, eu vou pagar os 11% aqui para a Bahia, a partir de 2019, né? Aqui para a Bahia, e Minas Gerais tem ainda um conhecimento de frete. Esse conhecimento de frete eu vou pagar para a Bahia ou vou pagar para Minas? Pelo que está escrito aqui. Minas. Certo? Então, eu vou ter aí 4 GNRS. Eu vou ter 2 para o estado de São Paulo, para recolher o DIFAL. Eu vou ter 1 para o estado da Bahia e eu vou ter 1 para o estado de Minas Gerais. Por quê? Porque aqui diz que o frete vai ser devido ao onde tiver o fim da prestação de serviço de transporte. Onde é o fim da prestação de serviço de transporte? Minas Gerais. Certo? Aí tem aqui o parágrafo 3º. O que ele diz aqui? O recolhimento de da linha C do inciso 2 do CAPT. Aí esse inciso, a linha C do inciso 2, ele está falando sobre o ICMS, o DIFAL propriamente dito. Tá? Se vocês quiserem confirmar, é só chegar lá nesse inciso aqui do CAPT. O CAPT, no caso, é a cláusula 2ª. Se vou lá nessa legislação, cláusula 2ª, pode dar uma olhadinha nessa linha e vocês vão chegar a essa mesma conclusão. Não se aplica quando o transporte for efetuado pelo próprio remetente, ou com sua conta e órgão, ou CIF. A gente tem o frete CIF e o frete FOB. Quando é que o frete é CIF? Quando o próprio remetente faz o pagamento do frete. Quando é que o frete é FOB? Quando o destinatário faz o pagamento do frete. Então, o que ele está me dizendo aqui?
Mesmo exemplo, comprei, sou construtora, comprei do estado de São Paulo cimento, 300 sacos, pedi para entregar em Minas Gerais, e agora, como é que eu vou recolher isso aqui? Está faltando uma pergunta aí, eu não fiz. Vai a pergunta. Nesse exemplo, só não compreendi uma coisa. A nota foi emitida para a Bahia. Sim. E recolhendo para a Bahia. Sim. Mas a mercadoria nunca chegou no estado da Bahia, vai direto para Minas Gerais. Isso. Minas Gerais não pode questionar esse semestre que seria dele, não? O que que acontece? Você tem uma operação triangular. Que é a operação triangular? Você compra de um fornecedor em São Paulo, você vai receber essa mercadoria, você vai receber a nota fiscal, só que você vai emitir uma terceira nota fiscal, segunda no caso, que vai acompanhar o transporte de São Paulo direto para Minas Gerais. Aí chama de operação triangular isso. Então ela vai sair de São Paulo direto para o destino lá em Minas Gerais. É comum isso acontecer? Não. Não existe previsão legal para as operações de uso e consumo, só para as operações de revenda de mercadoria. Então, você é meu cliente, está em Minas Gerais. Ela é minha fornecedora. Eu comprei dela em São Paulo e falei, ó, Carol, entrega para mim, por favor, para o meu colega aqui lá em Minas Gerais. Então, ela vai emitir uma nota fiscal de venda, eu vou emitir para ela uma nota fiscal de venda para você. E ela vai emitir uma segunda nota fiscal para acompanhar o transporte de lá para você com a minha nota de venda. E aí você vai receber minha nota de venda com a nota fiscal dela de acompanhamento do transporte. É remessa por conteúdo. Remessa.com, exatamente. Essa acho que é 906 a 923, né? É. 921, 923, nessa linha. Então existe essa previsão para as operações de revenda. A gente está falando aqui de FAO, tá? De FAO não é tão simples. Você tem que entrar em contato com o Estado, perguntar se ele aceita, e você está usando de uma analogia. Se eu posso fazer para revenda, então teoricamente eu também posso fazer para uso e consumo. Só que aí tem que ver se o Estado aceita. Aqui na Bahia, por exemplo, não aceita. Existe uma previsão de que se você for construtora, você pode receber essa mercadoria em qualquer município do Estado da Bahia, mas não está fora da Bahia. Aí você tem que entrar em contato com o fiscal, conversar com ele, perguntar se pode, se existe alguma forma de fazer. Se houver, aí ele deixa. Se não, paciência, você vai ter que fazer o processo fiscal. Então você vai ter que fazer o processo normal. Você vai ter que pegar a mercadoria, receber ela na Bahia, depois levar ela para o estado de Minas Gerais. Certo? Ok? Vamos ver mais? Tranquilo, né? Então vamos seguindo. Então nesse caso do nosso exemplo, já não concluiu, comprei lá de Minas Gerais, de São Paulo, 25% do CMS, estou na Bahia, vou ter que pagar esse CMS sobre a operação. E tem o frete, que eu mandei entregar em Minas Gerais, aqui no nosso exemplo hipotético, que pode. Certo? Como é que eu vou fazer nesse caso? Qual a pergunta que eu tenho que fazer? Qual é a natureza do frete? É simples ou é FOB? Se o frete for FOB, ou seja, eu que estou pagando frete, cai naquela primeira situação, eu tenho que pagar 4 conhecimentos de transporte. Certo? 4 GMRS. 2 para o estado de São Paulo, que é a parte dele, e 2, uma para o estado da Bahia e a outra para o estado de Minas Gerais. Porém, se o frete fosse simples, ou seja, eu como remetente estou pagando a transportadora para levar, já não vai ter mais esse DIFAL aqui referente ao serviço de transporte. Só a nota fiscal da mercadoria. Tranquilo isso aí? Caso haveria a possibilidade, como você deu exemplo aí, a obra vai ser em Minas Gerais, daqui da Bahia, né? Caso ele tivesse também uma obra na Bahia, vou deixar uma parte aqui, vou deixar na Bahia e o restante vai para mim, também uma diferença de cobertas na Bahia. Nesse caso, acho que a melhor maneira de fazer seria emitir 2 notas. Digamos que 100 sacos para a Bahia e 200 para Minas Gerais. 2 notas fiscais. E aí fica bem separadinho, bem dividido, não tem problema nenhum, certo? E tem uma terceira situação, que o meu colega perguntou também mais cedo, se o frete estiver na nota, como é que eu faço? Qual é a minha base de cálculo do DIFAL? Valor da operação. Então, se o frete está destacado na nota fiscal, ele vai entrar na base de cálculo do DIFAL. Certo? Coloquei lá o valor do produto, valor do frete, e esse valor do frete vai compor a base de cálculo do ICMS. Então, nesse caso, eu vou pagar o valor do DIFAL sobre o frete, mesmo sendo o próprio transportador que está levando. Já não está levando isso no primeiro próprio. Tá? Mas como está destacado na própria nota, então eu vou pagar o DIFAL sobre isso. Se ele não quisesse fazer dessa forma, aí teria que ter um outro CNPJ, que seria uma transportadora dele próprio, contratar esse serviço de frete para poder levar a mercadoria para o município de DIFAL. Certo? Então, vamos tirar as contas. Bom, tranquilo essa parte aqui? A gente deu muita volta, mas eu acho que está bem claro. Né?
Como é que vai funcionar isso aqui? Então, tem basicamente aqui 3 situações. Tem a situação do frete dentro da própria nota, tem a situação do frete CIF e do frete fora. A questão de ser matriz de filial também, ela deveria ser nesse do Estado, fora do Estado para outro. Então, por várias filiais. Sim. Haveria também esse ICMS. Sim. No caso das operações, mesmo nas operações dentro do Estado, existe a figura do ICMS. Então, eu sou matriz, você é filial, eu estou em Salvador, você está em Paulo Afonso, eu mandei o mercadoria para lá, eu vou pagar ICMS. Se o produto tiver incidência de ICMS. É substituição tributária, então você tem um CFP específico, acho que é 5.409, eu vou mandar para você a mercadoria que tem substituição tributária e você não vai pagar a substituição. Fora do Estado, muda tudo. É a mesma regra, porém, se tiver substituição tributária na mercadoria, o que é que vai acontecer? Eu comprei a mercadoria de fora do Estado, paguei a substituição tributária, revendi aqui dentro e não tem mais tributação de ICMS. Mas eu resolvi vender para fora do Estado. Comprei de fora do Estado e vou revender para fora do Estado. Aí, nesse caso, eu refaço todo o processo de substituição tributária. Por quê? A substituição que você pagou para o Estado da Bahia. Agora você está vendendo para Rio de Janeiro. O que você pagou para a Bahia é da Bahia. Se você está mandando a mercadoria para Rio de Janeiro e lá também tem substituição, você tem que pagar a substituição para o Estado do Rio de Janeiro. Aí a gente vai ver na próxima palestra. Eu vou deixar aqui uns, para vocês verem na próxima. A próxima vai ser aqui mesmo, tá? Semana que vem. A gente já falou sobre a substituição tributária de ICMS. Então, está tranquilo essa parte? Zeramos. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Ok. Bom, fundo de combate à pobreza. Existe fundo de combate à pobreza também no cálculo do DIFAL, a não contribuinte. Como é que vai funcionar isso aqui? Está previsto lá no parágrafo 4º da cláusula 2ª ainda. A gente ainda não saiu da cláusula 2ª desse convênio 93 de 2015. O que ele diz lá? Esse adicional de até 2%, ou seja, o adicional de pobreza vai até 2%. Outro dia eu estava pesquisando para fazer um treinamento e vi que a alíquota do diferencial do Fundo de Combate à Pobreza em São Paulo, Rio de Janeiro, se não me engano, é 4,1%. Se for, isso é inconstitucional, porque na Constituição está previsto que o máximo que eu posso aplicar de diferencial de Fundo de Combate à Pobreza é 2%. Então, qualquer Estado que aplique mais do que 2% é inconstitucional. Isso quer dizer que eu não vou aplicar os 4% lá do Rio de Janeiro, se for o caso, eu não vou verificar se realmente é assim ou não. Mas, se lá está dizendo que é 4,1% de fundo de combate à pobreza, e lá na Constituição está dizendo que é 2%, eu vou obedecer quem? A gente falou lá da hierarquia das normas tributárias. Então, a Constituição, que é a lei maior, está dizendo que é 2%. E o regulamento do Estado do Rio de Janeiro, que está lá embaixo, no finalzinho, está dizendo que é a alíquota de 4,1%. Quem eu vou obedecer? A Constituição ou o decreto? Constituição. Eu vou obedecer o decreto. Por quê? Uma coisa é eu ter consciência de que é inconstitucional. Ou seja, eu não posso fazer isso. Mas, na primeira questão, eu não posso, eu não devo. Tanto posso que está sendo feito. Então, como eu falei, não fui verificar ainda, não tenho certeza. Mas se for isso, vamos pegar isso como exemplo hipotético. O Estado do Rio de Janeiro está dizendo que o Fundo de Combate à Pobreza é de 4,1%. E aí, na Constituição Federal está dizendo que no máximo que eu posso aplicar é 2%. Como é que eu vou resolver essa questão? Eu estou no Estado do Rio de Janeiro, eu tenho que me submeter ao Estado do Rio de Janeiro. Mas é inconstitucional, não pode e tal. Beleza, aí você vai ter que contratar um advogado, estabelecer uma ação judicial contra o Estado do Rio de Janeiro, para daí você ter o direito de poder aplicar os 2% que está previsto na Constituição. Por que eu estou falando disso aqui? Porque na frente a gente vai ter uma situação exatamente dessa que a gente está falando de fala contribuinte. Certo? Então, nesse caso, eu vou obedecer quem? Rio de Janeiro. Mas eu não concordo. E você tem todo o direito, eu também não concordo. Mas uma coisa é você não concordar, outra coisa é você não fazer. É tipo, mais ou menos quando a gente tem várias crianças aqui agora, quando a gente é criança, que o pai deles fala assim, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Então, é mais ou menos essa relação que a gente tem com o Estado. Nós somos as crianças. A gente obedece ao mínimo que é para a gente fazer. Aí, já que a gente vai crescendo, quer crescendo nessa analogia? Eu sou uma empresa grande, faturando milhões. Eu tenho lá um corpo jurídico, eu tenho lá um setor de advogados, só para fazer isso. O cara está sem fazer nada, meu irmão, pode defender isso aqui para mim, que eu quero pagar essa diferença aí de imposto, não. Aí você pode fazer isso. Mas sua empresa pequena, eu pago R$100, R$50 por mês de FIFAL, eu vou brigar com o Estado, vou pagar um advogado, não vale a pena. Eu não consigo nem recuperar esse investimento. Certo? Então é uma questão de consenso que a gente precisa. Bom, voltando aqui,
Esses 2% ele é aplicado nas prestações, operações e prestações, ou seja, o frete também tem custo, sujeitas ao Fundo de Combate à Pobreza, e é considerado para o cálculo de FAO a não contribuinte. Como é que eu vou fazer isso? Devendo realmente observar a legislação respectiva de cada unidade federal de destino. Como é que vai funcionar isso? Aqui no estado da Bahia, lá na Lei 7.014 de 1996, se não me engano, o artigo 16A, ele trata dos casos em que os produtos têm substituição, têm fundo de combate à pobreza. E diz qual é a alíquota. Aqui na Bahia é 2% para todo mundo. Só que ele diz quais são os produtos que estão sujeitos ao fundo de combate à pobreza. Artigo 16A, se não me engano. Se for 16A, é o 16. Então no 15, ele vem para 15 e 16, as alíquotas 16A, ele vem dizendo daquele que é 16, quem é que está sujeito ao fundo de combate à pobreza ou não. Tá? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Forma do recolhimento lá, fundo de combate à pobreza. Lá nas alíneas 1 e 2 do parágrafo 5º da cláusula segunda. Você vê que essa cláusula segunda tem coisa, né? Então, o remetente deve calcular separadamente o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas para a unidade federal de destino, sendo uma GNRE para o DIFAL e outra para o Fundo de Combate à Pobreza, o FCB. Certo? Como é que eu faço cálculo? O primeiro cálculo vai ser aquele lá do DIFAL, então, a operação do destino, a operação da origem, um menos o outro, o valor do DIFAL. E o Fundo de Combate à Pobreza, eu vou pegar lá a base, a mesma base de cálculo e vou aplicar 2%. Aí eu vou fazer o recolhimento também separado. Uma GNRE para o DIFAL, outra GNRE para o Fundo de Combate à Pobreza. Certo? E quais são os códigos de recolhimento que eu vou utilizar? Então, eu tenho o código de recolhimento por DIFAL e por FCB. Eu tenho dois tipos de recolhimento. Eu tenho recolhimento por operação, ou seja, toda vez que eu vender para fora do estado, na qualidade de eu vendendo para alguém que é não contribuinte do ICMS, eu vou ter que destacar, vou ter que fazer o recolhimento dessa GNRE para esse estado, certo? E tem uma outra forma, que forma é essa? Que é a forma da apuração. Vou inverter aqui, né? A apuração. A apuração é o seguinte, eu tenho uma inscrição chamada inscrição especial. Por exemplo, eu sou de São Paulo e tenho uma inscrição especial no estado da Bahia. Toda vez que eu vender para o estado da Bahia, eu não preciso pagar a GNRE, emitir, pagar, colocar junto com a nota e mandar. Eu posso simplesmente colocar na nota fiscal a minha inscrição especial. Aí na virada do mês, eu tenho, acho que até o dia 15, se não me engano, dia 9, para poder fazer o pagamento. Eu faço a apuração, quais foram todas as vendas que eu fiz para o estado da Bahia, então, calculo de FAO lá e faço o recolhimento para o estado da Bahia, de uma vez só, certo? E a outra forma, aí eu tenho esses códigos de recolhimento, vou gerar uma GNRE com o código 100, 110, para as operações com consumidor final, por apuração, e 100, 137 do Fundo de Combate à Pobreza, no caso dos produtos que estiverem sujeitos a isso. E, por operação, 100, 102 e 100, 129. São os códigos de GNRE que eu vou usar quando eu não tiver essa inscrição especial no estado do meu cliente. Ok? Sobre esse fundo de combate à pobreza, tanto se eu vender para outro estado, ou se eu vender sou de Salvador e vendo para Salvador, eu sempre vou ter essa cobrança, ou é só tipo, para outro local diferente? Então, o Fundo de Combate à Pobreza dá outro curso. O que é que eu tenho descoberto nas pesquisas? Cada assunto que a gente falar sobre ICMS, ele vai ter uma legislação na Constituição Federal, vai ter uma legislação na lei complementar, vai ter uma legislação na lei estadual e uma legislação no decreto. Então você tem essa linha de legislação sempre. Quando você for falar de DIFAL, você também vai ter essa linha de ação. Então você vai ter lá, não lembro agora de cabeça, mas vai ter um artigo na Constituição, vai ter uma lei complementar que vai tratar sobre DIFAL, não estou falando de Fundo de Combate à Pobreza. Então aqui na Bahia a gente já viu o artigo 16A e o decreto vai ter as particularidades, certo? Então vai ser sempre assim. Se eu for falar disso, eu teria que voltar lá para o início, para falar da Constituição, do decreto e tal. Mas na prática é assim. Eu tenho um produto para o 16A, que esse produto está sujeito ao Fundo de Combate à Pobreza. O que, vai acontecer? Toda vez que eu vender esse produto, independente para onde for, ele vai incidir os 2% do Fundo de Combate à Pobreza. Eu tenho que pagar isso para o estado da Bahia. Inclusive, se o produto tiver substituição de cargo de ICMS. Eu vou aplicar IPVA, eu vou calcular os 2%, eu vou pagar para o estado da Bahia. Uma via também diferente. Então, aqui dentro do estado da Bahia, eu tenho um DAI para fazer o pagamento do ICMS normal, e eu tenho um outro DAI para fazer o pagamento do Fundo de Combate à Pobreza. Isso foi a partir de 2015? 2015 a gente está falando sobre FAO. E o Fundo de Combate à Pobreza? O Fundo de Combate à Pobreza, desde que o mundo existe.
Acho que não, nesse curso de palestras eu não vou falar sobre fundo de combate à pobreza. Porque é muita coisa para falar só essas palestras, eu prefiro selecionar as coisas que são mais importantes. É que eu vi poucas notas a partir de 2018. Por Sim. isso que eu estou achando que para mim é mais novidade, como se fosse algo definido só agora. Que eu saiba, é porque assim, não são todos os produtos, né? Então você tem, por exemplo, as comunicação, energia elétrica, tem mais, acho que cosméticos também está dentro dessa, né? Com mais munição, cigarro, bebida, então, todas essas áreas aí tem essa alíquota diferenciada. Por que a gente não enxerga muito isso? Porque até a nota fiscal 3.1, que era que a gente tinha antes, era tudo junto e misturado. Então tinha lá a alíquota, tipo, é 18% do produto, mas ele tem 12% de fundo de combate à pobreza, era 20% da minha alíquota. Agora não. Agora na nota fiscal 4.0, que começou em agosto, se não me engano, você tem isso dividido. Você tem o CMS normal na nota e você tem lá o caminho que você vai lançar o fundo de combate à pobreza, que não está aparecendo na nota. Então, algumas notas eu estou vendo já. Por isso que eu tô. Antes eu não via. Não bate e com agora eu tô achando que não, então agora por isso que tem. Sim. Aí para eu calcular o CMS, eu tenho que somar tudo, senão não vai. Isso. Eu tinha esse problema porque eu estava escutando esse fiscal esse mês. Tem um cliente lá que ele tem fundo de combate à pobreza. Eu lancei a nota na entrada e tal, quando eu fui verificar se a nota fiscal estava batendo com o que estava na Cefaz, estava dando a diferença. Aí eu peguei a nota fiscal, olhei lá o valor do produto, somei o valor de tudo que tinha lá e não está certo. O meu lançamento vai estar certo. E na nota está diferente. Mas o fornecedor está fazendo errado. Aí já estava para ligar para o cara. Aí eu falei, não, eu estou com combate à pobreza. Aí entrei lá na nota fiscal, fui lá na tagzinha do FCP, aí estava lá os valores. Aí quando eu somei, bateu certinho. Então você não consegue enxergar isso na GNR, não está, né? Tem um site que eu gosto de usar chamado FSYST, F de faca, S de sistema. E lá você consegue baixar o XML sem chave sem certificado digital, você consegue ver o PDF da nota, você consegue acessar as informações direto no portal da nota fiscal eletrônica. Todas as informações estão lá. Só que lá, quando você gera o DANF, o PDF, ele mostra para você as informações, por exemplo, de subscrição tributária do ICMS. Né? Item por item, então eu mostro na base o valor por item. É uma coisa que é muito difícil de achar hoje. Online não aparece? O DANF online nunca pesquisei, o DANF System. Eu só uso o banco online e aparece. O DANF System também aparece. Ele detalha produto por produto. Muitas vezes quer saber quanto eu estou pagando de subscrição nesse produto. Não tem essa informação. Tem que abrir lá o Às vezes XML na e olhar. nota que vem do fornecedor impressa por ele não tem essa Não informação. tem. Aí a gente tem que baixar, senão Isso. não consegue Geralmente eu vou achar. direto lá. E agora a gente tem mais esse problema, que agora não aparece em lugar nenhum esse fundo de combate à pobreza. Então tem que atualizar esse layout para a gente ver essa informação e poder utilizar ela. Enquanto não, a gente vai ter que aprender um produto XML, abrir o XML lá no tab, para poder fazer o somatório e achar. Talvez eu faça até uma planilha para fazer essa separação, quando eu quiser isso eu vou divulgar para vocês. Bom, então é isso. Como é que eu faço essa escrituração dessas informações do DIFAL dentro do esqueleto fiscal? A gente está falando agora de DIFAL não contribuinte. Então, quem é o responsável que a gente estava vendo agora de DIFAL não contribuinte? Quem é que paga? Fornecedor. O cara está emitindo a nota fiscal. Então, como eu estou emitindo a nota fiscal, como é que o cara que recebe essa nota, o não contribuinte do ICMS, como é que ele vai escriturar isso no esqueleto fiscal? Alguém sabe me dizer? O quê? Como é que a pessoa que adquiriu esse DIFAL, a não contribuinte, vai ser escriturado dentro do esqueleto fiscal pelo destinatário? Alguém sabe dizer? É mais simples do que vocês imaginam. A gente está falando de DIFAL lá? Não. Não contribuinte escritura do esqueleto fiscal? Não. Então não vai ter escrituração nenhuma. Por quê? Porque ele não tem a obrigação de escriturar o esqueleto fiscal porque ele não é contribuinte do ICMS. Ele não paga ICMS porque ele vai escriturar o ICMS. Bom, então vai sobrar o quê? Nesse caso de operação do contribuinte, vai sobrar o remetente. Ele sempre que vai fazer a escrituração do esqueleto fiscal. E como é que ele faz essa escrituração? Através dos registros C101 e D101. Então, no registro C101, são muito parecidos, só vai mudar a capa, essa partezinha aqui de cima, mas é a mesma coisa. Então, eu botei o valor referente ao fundo de combate à pobreza, eu botei o valor do CMS interestadual no destino e o valor interestadual do remetente. Certo? No D101, a mesma coisa, a mesma informação, certinho. E, para apurar, eu não coloquei aqui, mas a gente tem os registros E310, que é a apuração do DIFAL. Então vai ter lá o valor do débito, o valor do crédito, quando é que eu vou ter crédito nessas operações? O cara devolveu a mercadoria.
Então, nesse caso, eu posso fazer um lançamento lá inverso, dando entrada e lançando nesses registros aqui, ele já vai fazer um abatimento do DIFAL que eu tenho para pagar aquela unidade federada. Certo? Eu já paguei antes, recebi a devolução, então eu tenho esse crédito aí que eu posso utilizar. E o registro E316, que é onde eu vou informar a GNRE que é emitido. Então, vamos considerar o E316, o código que a gente viu lá, 602, né, no caso das operações normais, 629, isso por operação, né, no caso do Fundo de Combate à Pobreza. Vou gerar essas duas GNRs lá dentro do espectro fiscal que eu transmiti, pronto, está tudo certinho. E falo a contribuinte do ICMS. Então, finalizando aqui a nossa primeira parte do assunto, que é de forma não contribuinte do ICMS. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, alguma coisa que acha que ficou faltando falar na apresentação? Não? Então tá, vamos prosseguir. De fala a contribuinte do ICMS. A exemplo de fala não contribuinte, tem a raiz disso também, lá no inciso 8º do artigo 155 da Constituição Federal. E vocês viram lá no iníciozinho, vou passar aqui, porque senão a gente vai ficar continuando fazendo isso. Mas a gente começou pelo inciso B e agora está voltando para o inciso A. O inciso A aqui falando que cabe ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. Ou seja, diferentemente de fala não contribuinte do ICMS, no de fala contribuinte do ICMS, quem vai pagar é o destinatário. Certo? Já que eu sou contribuinte, tenho inscrição estadual, vou apurar, vou estruturar o espectro fiscal, então eu mesmo vou fazer o contribuinte. Certo? E é aqui que as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais misturadas e a gente vai entender um pouquinho. Lá na cláusula, isso aqui a gente viu na Constituição Federal, certo? Aí a gente tem agora um outro convênio que vai tratar também desse caso do DIFAL contribuinte do ICMS, que é a cláusula 8ª do convênio 52 de 2017. Para quem não sabe, esse convênio é o convênio que institui a substituição tributária do ICMS em nível nacional. Então, até agora a gente está falando em nível nacional. Tudo que vai acontecer na Bahia vai acontecer no Rio, São Paulo, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. É a mesma regra para todo mundo, certo? E o que diz essa cláusula 8ª dos convênios 52? Contribuinte remetente que promover operações interestaduais com bens e mercadorias especificadas em convênio ou protocolo que dispõe ao regime de substituição tributária será responsável na condição de sujeito passivo por substituição. O que é que ele está dizendo aqui praticamente, na prática? Está dizendo que se tiver um convênio ou protocolo, eu, como remetente, na condição de substituir tributário, o que é substituto tributário? A gente tem que ir lá para a responsável, para a substituição tributária, que vai dar nos artigos 5º, 6º, até, e acho que 5º ao 9º, da Lei Complementar 87 de 1996, que é a Lei Candir. Então, lá no artigo 4º, a gente falou sobre contribuinte, que a gente viu a habitualidade, a gente viu o volume. No artigo 5º, ele vai falar, se não me engano, sobre responsabilidade. No 6º, ele vai falar sobre substituição tributária, que é quando alguém tem que pagar o imposto, só que aí o regulamento, a lei vai lá instituir outra pessoa para fazer esse pagamento por ele. A gente tem 3 tipos. A gente tem a substituição, a gente tem a concomitante, antecedente e esqueci o nome da outra. Na prática é assim, de uma para trás, uma acontece ao mesmo tempo e a outra para frente. Tá? A gente vai detalhar isso na próxima palestra, que a gente está falando sobre substituição tributária do ICMS. Bom, então aqui a gente já entendeu isso. Já conhecemos o passivo por substituição, pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes, devido à unidade federada de destino, mesmo que o imposto tenha sido retido anteriormente. Então, o que é que ele está estabelecendo? Ele está estabelecendo que existe um negócio chamado substituição tributária do ICMS. Quando é que isso vai acontecer? Vai existir um convênio com um protocolo que vai dizer que toda vez que você comprar de tal estado, você vender de tal estado para tal estado, você, como remetente, vai fazer o pagamento da substituição tributária pelo seu cliente, pelo seu destinatário. Certo? Seguinte, lá no parágrafo 1º, lembra lá que ele estabeleceu a regra geral do artigo, né, na cláusula, no caso, que estava na cláusula 8ª, e o parágrafo. A gente falou que o artigo ou a cláusula vai definir a regra geral e o parágrafo ele vai definir as exceções ou ele vai dar um aprofundamento ao que a gente falou, viu lá no artigo, na cláusula. E aí, não é diferente aqui. A responsabilidade para emissão do CAPT, seja na cláusula 8ª, aplica-se também ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna, ou seja, o DIFAL, com mercadorias especificadas em convênio ou protocolo, que dispõe sobre o regime de substituição tributária por destinadas ao uso e consumo do ativo mobilizado do destinatário. Ou seja, a substituição tributária do ICMS também vai se aplicar nos casos do DIFAL. Nesse caso, o DIFAL é o contribuinte. Então, se existir um convênio ou protocolo
que é exemplo dos produtos, comprou produto para revender, porque eu não vou pagar, não vai vir lá a GNRE com o valor da substituição, ou não vai vir lá na nota fiscal destacada, a base do ICMS-ST, o valor do ICMS-ST. Então, se eu comprar para uso e consumo, aplica-se a mesma regra. Só que você tem que estar previsto no convênio do protocolo. Eu comprei de São Paulo a autopeça, e lá no convênio está me dizendo que o DIFAL vai ter que ser pago pelo remetente. Não sei se vocês perceberam, mas a gente acabou de falar aqui que quem é o responsável pelo pagamento do DIFAL? O destinatário. E eu estou falando exatamente o contrário agora, não é isso? Estou dizendo que é um fornecedor que vai fazer o pagamento. Ou seja, a gente voltou para a operação a não contribuinte do ICMS. Por quê? Porque existe a substituição tributária do ICMS. O que a gente vai ver na próxima palestra, certo? Então, se houver previsão em convênio e protocolo de substituição tributária para aqueles produtos, para o DIFAL, para as operações do DIFAL, quem vai pagar é o remetente, não mais o destinatário. Se não houver convênio e protocolo, quem vai pagar? O destinatário. Se houver convênio e protocolo, se houver convênio e protocolo e houver a previsão do pagamento referente ao DIFAL, quem vai pagar? O remetente, certo? Então, essa é a regra. Então, aí vocês veem que, na verdade, não tem duas formas de pagar o DIFAL, a gente tem três. A gente tem o DIFAL, o contribuinte, que foi aquilo que a gente acabou de ver. A gente tem o DIFAL, o contribuinte, que é o destinatário. E a gente tem o DIFAL, o contribuinte, nas operações com substituição tributária. Então, são três formas de fazer o mesmo recolhimento. Ok? Cláusula segunda. Parágrafo segundo da cláusula 8ª. O destinatário de bens e mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária, inclusive varejista, é responsável pelo imposto devido à unidade federada de destino por substituição tributária, quando o remetente, sujeito passivo por substituição, não efetuar a retenção ou efetuar a redução menor do imposto, salvo disposição contrária prevista na legislação da unidade federada destinatária. Agora, eu vou um pouquinho mais. O que ele está dizendo aqui? O dívida tem duas situações. Tem a primeira situação, que o remetente vai pagar, de forma contribuinte. Tem o DIFAL contribuinte, que é o destinatário que vai pagar. Porém, se tiver substituição tributária, quem vai pagar é o remetente de novo. E se o remetente não pagar, a responsabilidade é dele. Mas se ele não pagar, ou se ele pagar menor, quem tem que complementar a diferença? O destinatário. Certo? Então você vê que o negócio vai, vem, vai de novo, volta de novo, e no final das contas sempre acaba no destinatário. Então, se você é destinatário, o cara que tinha que pagar lá, ele não pagou, o problema é dele. O problema dele não, você é responsável tributário também. É chamado de solidariedade. Se um não pagar, o outro paga. Então, se o seu fornecedor não pagar, a responsabilidade é dele. Ele não pagou lá, o problema é dele. Não. Ele vai vir cobrar de você e você vai ter que pagar com juros, multas e correção tributária. Certo? Prosseguindo. Cláusula 5ª do Convênio 52 de 1991. O que ele está dizendo esse convênio aqui? Esse não é um convênio específico de DIFAL. Tá? É um convênio que eu trouxe de exemplo para a gente. Estava falando sobre substituição tributária do CMS e tal. O que é que esse convênio trata? Ele trata das operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas. Então, especificamente esse segmento. Se eu estiver comercializando um produto que é equipamento industrial ou implemento agrícola, eu vou utilizar esse convênio 5291. E convênio, ele geralmente é para todos os estados. Alguns estados podem, como exceção, não participar, mas aí tem que ter uma legislação dizendo que aquele estado não participa. Ou na própria legislação, o próprio convênio vai dizer que esse convênio não se aplica ao estado tal, ou vai ter um segundo convênio autorizando esse estado a não participar do convênio. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente também aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui essa operação, e lá na cláusula 5ª ele diz para mim, para efeito de exigência do ICMS, devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado, onde se localiza o destinatário dos produtos que tratam de convênio, reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponde aos percentuais estabelecidos nas cláusulas 1ª e 2ª para as respectivas operações internas. Essas cláusulas 1ª e 2ª que ele está falando são as alíquotas de 8,8% e 5,6% que ele prevê a redução lá no início desse convênio. Lembra que eu falei para vocês guardarem aquela legislação que a gente viu do Estado da Bahia, falando que no Estado da Bahia não se aplica nenhuma redução e nenhuma isenção sobre o DIFAL? E o que é que ele está dizendo aqui para a gente agora? Vamos ler de novo. Para efeito da exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota,
o Estado se localiza o destinatário, ou seja, se o Bahia comprei para consumir, eu sou o destinatário, dos produtos que trata este convênio. Quais são os produtos que a gente acabou de ver? Equipamentos industriais e implementos agrícolas. Reduzirá a base de cálculo do imposto de forma que a carga tributária total. Reduzirá a base de cálculo. E a gente viu, parágrafo 4º, artigo 267 do regulamento do ICMS, que eu não posso aplicar nenhum benefício fiscal, nem redução, nem isenção no Estado da Bahia. Não foi isso que a gente viu? E agora? Como é que a gente faz? Segue o decreto. O convênio está dizendo uma coisa e o decreto está dizendo outra. Aí a gente falou no caso da Constituição, né? Constituição e decreto. O que é que a gente segue? Decreto. O decreto. Né? Porque a gente está sob decreto. Porém, como toda regra tem a sua exceção, então fica dois, né? A gente vai seguir o convênio. Por quê? Aí eu vou ter que explicar para vocês um pouquinho sobre a natureza dos convênios. Você tem dois tipos de convênio. O convênio autorizativo e o convênio impositivo. O convênio autorizativo, ele vai dizer o seguinte, ele vai começar sempre assim. Ficam os estados autorizados a estabelecer redução da base de cálculo sobre os produtos, tal. O que é que ele está dizendo? Que qualquer estado que quiser aplicar aquele benefício fiscal pode fazer. Um pouco antes, para que ele serve um convênio? O convênio serve para estabelecer benefícios fiscais em nível nacional. Então, se eu tenho um convênio, por exemplo, eu não posso ter um protocolo com redução de base de cálculo do ICMS. Eu não posso ter um protocolo de ICMS com isenção. Por quê? Porque isenção e redução de base de cálculo, benefício fiscal no geral, só pode ser concedido em nível nacional através de convênio do ICMS. O protocolo vai apenas estabelecer um acordo entre estados para que haja a substituição tributária do ICMS. Já vi isso na próxima palestra. Tá? Então, está estabelecido aqui que eu tenho que fazer essa redução. Por quê? Eu estou dizendo agora que a gente vai seguir o que está no convênio e não o que está no decreto. Se antes, quando a gente estava falando lá do Fundo de Combate à Pobreza, eu falei que era para seguir o decreto e não a Constituição Federal. Porque o convênio, como eu falei para você, tem positivo e tem um autorizativo. Se ele for impositivo, ele não depende de implementação. Lembra que a gente falou de implementação um pouco mais atrás? Ele não depende de implementação pelos estados. Então, esse convênio aqui, o 5291, ele é um convênio impositivo. Como é que eu sei que ele é positivo? Ele já começa dizendo, ficam nos estados, não é obrigado não, mas ele já começa chutando a porta. Ó, vai ser assim. Então é um convênio impositivo. Quando é que é um convênio autorizativo? Ficam autorizados os estados, tal. Então, nesse caso, eu posso ou não fazer, dependendo da minha vontade. Aí entra aquela coisa da implementação, que foi o que a gente viu lá no convênio 93 de 2015, que está falando de forma não contribuinte. Nesse caso aqui, a gente está falando de um convênio impositivo. Ou seja, independente do que o Estado está dizendo, vai ser aplicado o que está no convênio. Por que no convênio não está dizendo que tem que ser dessa maneira? Então, o que é que eu faço lá com o artigo 267, parágrafo 4º, então fora? Para esses produtos aqui, implemento agrícola e equipamento industrial. Certo? Porque existe um convênio que diz que eu posso fazer isso. Ok? Bom, então, exatamente o que a gente estava falando aqui. Como é que eu vou jogar isso fora agora? Qual é a prova material que eu tenho disso? Eu tenho esse convênio aqui, o convênio 113 de 1998. Se eu observar ali atrás, a gente está falando do convênio 5291. E aqui o que eu tenho? Eu tenho que esse convênio autoriza os estados do Rio Grande do Norte e Sergipe a revogar os benefícios fiscais concedidos com base nos convênios ICMS que ele identifica. E dentro desses convênios que ele identifica, está aqui o convênio 5291, de 16 de setembro de 91. Aqui é exatamente o convênio que a gente acabou de ver. Então, para esses estados, Rio Grande do Norte e Sergipe, não aplicarem, não obedecerem a essa legislação do convênio, eles tiveram que ter outro convênio que autorizasse eles a não aplicar esse benefício fiscal. Então, essa é a prova que eu tenho de que eu tenho que obedecer o que está no convênio e não no decreto estadual. Tranquilo? Então, regra geral, a gente vai obedecer o que está na legislação do nosso Estado, mesmo que seja constitucional. Mas no caso específico desse convênio, dos convênios impositivos, eu vou seguir o que está no convênio, independentemente de haver uma previsão legal no meu Estado ou não. Tá? Forma do cálculo. Como é que eu vou fazer o cálculo de qual a contribuinte do ICMS?
Aí deixa eu já avisar vocês, a gente já voltar para aquela situação que a gente falou, o conflito entre a Constituição Federal e o Regulamento do Estado. Tá? Por que isso vai acontecer? Já viu um pouquinho mais para frente. Como é que eu faço o cálculo do DIFAL a contribuinte do ICMS? Então, o imposto devido por substituição, está na cláusula 13ª, integra a correspondente base de cálculo, inclusive na hipótese de recolhimento do imposto, correspondente à diferença da alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual. O que ele está falando aqui? DIFAL. Ele está falando de maneira mais específica. Ele está dizendo que o valor do DIFAL compõe a base de cálculo do DIFAL. Então, a gente sabe que o ICMS é o chamado imposto por dentro. Por que ele é imposto por dentro? Porque o valor do ICMS está dentro do valor da mercadoria. Se você pegar a nota fiscal lá, você vai ver a nota fiscal, valor total dos produtos, R$1.000. Valor da base de cálculo do ICMS, R$1.000. Valor do ICMS, dentro da Bahia, 18%, R$180. E é assim que acontece? Se a gente vai para o IPI, a gente tem lá, valor dos produtos, R$1.000. Base de cálculo do IPI, R$1.000. Valor da cada nota, 1.100, além das 10% do IPI. Por quê? O IPI não compõe a base de cálculo do IPI. Já no caso do ICMS, o próprio ICMS compõe a base de cálculo do ICMS. Só que, no caso dessa operação aqui, isso não acontece de maneira natural. A gente tem que fazer isso no momento do cálculo. E aí que a gente tem um conflito. Por quê? Eu não estava observando lá a Constituição Federal, deixa eu um pouco mais para frente aqui, para a gente tratar desse ponto. Esses dois, cláusula 10ª. O imposto a recolher por substituição tributária será, em relação às bens e mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária, destinadas ao consumo ativo, e o valor será calculado conforme a seguinte fórmula. Essa aí é a fórmula que a gente tem para fazer o cálculo do ICMS-ST de fato. Vocês lembram que um pouquinho mais atrás a gente mostrou duas fórmulas. A fórmula do cálculo do ICMS na origem e o ICMS no destino, que é o próprio DIFAL. E agora a gente tem um cálculo do DIFAL-ST. Eu não contei minha história, esqueci de contar minha história no começo, mas tudo bem. Na próxima, eu sei que vai vir todo mundo para a próxima palestra. O que vai acontecer aqui? É uma fórmula de física, né, basicamente. Eu queria ser físico durante muito tempo da minha vida. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa fórmula. Eu acho que é o contrário de muita gente aqui. Mas como é que vai funcionar isso aqui? Basicamente, ele está dizendo que essa fórmula que a gente vai aplicar vai ser exatamente pegar esse valor do ICMS-ST e colocar dentro do cálculo, da base de cálculo do próprio DIFAL. Como é que ele faz isso? Eu não vou fazer nenhum cálculo com vocês aqui, porque não seria muito didático, tá? Mas, você tem lá o valor da operação. Ele vai pegar esse valor da operação, 7% de ICMS na operação interestadual. R$1.000, vou ter lá R$70 de ICMS. Eu vou tirar esses R$70, vou ter 930. Certo? Desses 930, eu vou fazer um negócio chamado marcado. Então, eu vou pegar esse valor de 930 e vou descobrir qual é a minha alíquota desse produto dentro do Estado. Digamos que seja 18%. Então, eu vou pegar esse valor da mercadoria, o valor da nota fiscal, sem o ICMS, e vou dividir por 1 menos a alíquota do produto dentro do Estado. Aí eu vou achar o valor da operação com ICMS de FAO já por dentro. Depois que eu achar isso, aí eu faço o cálculo normal. Eu vou lá e calculo, pego o valor total, multiplico pela alíquota dentro do Estado, menos o ICMS que veio na nota. Aí é o cálculo normal. Então, esse malabarismo todo aqui é para a gente pegar o ICMS de FAO e colocar dentro da base de cálculo do próprio FAO. Certo? Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo na internet mostrando isso de maneira prática. Tem até uma planilha, inclusive, que faz esse cálculo. Eu disponibilizo isso para vocês também. Tá? Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Eu vou ter que tirar o ICMS que veio da nota, achar o valor sem o ICMS, depois eu vou aplicar um negócio chamado marcado, que é para pegar essa alíquota e jogar o valor por dentro, e aí eu vou ter que chegar na minha base do DIFAL. A partir daí, a alíquota do estado de destino normal, menos o ICMS que veio na nota, e eu acho o meu DIFAL. A parte complicada é só essa primeira parte, a parte inicial. E aí você pode fazer isso utilizando essa fórmula aqui. Como é que essa fórmula funciona? Esse aqui é o valor da operação, menos o ICMS de origem. Lembra que a gente falou para tirar o valor do ICMS da nota. Então essa é a primeira parte. Segunda parte, 1 menos a alíquota interna. Exatamente o que eu falei para vocês. Então vai dividir com a barrinha, dividir por menos a alíquota interna, e aí depois o que eu vou fazer? Isso aqui tudo é uma operação só. Resolvi isso aqui, resolvi isso. Aí eu vou chegar na minha base de cálculo do DIFAL. A partir daí eu vou multiplicar pela alíquota interna. Qual é a alíquota interna? 18%. E aí eu vou subtrair, aí chega, valor da operação das alíquotas interestadual.
Isso aqui é exatamente esse ICMS de origem. Então, valor de operação interestadual é igual ao ICMS de origem. Então, eu poderia colocar aqui também menos ICMS de origem. É a mesma fórmula que eu acabei de explicar para vocês. Dessa forma não fica tão complicado. Fala dos fatores alteram o resultado, né? Sim. O valor divide por 0,82, multiplica pela lei interestadual, o resultado é o mesmo. Sim. Sim. Existem várias formas de fazer, certo? Isso aí dá muito trabalho. Eu gosto de fazer utilizando a regra que está aqui. Por quê? Porque aí não podem me questionar nada. Vai dar exatidão. Dessa forma que eu falei, dependendo do valor, milhões, vai dar diferença de centavos, dependendo do valor, pode ser Sim. R$1.000. Sim. Aí isso depende muito do próprio valor. Pois é. Então, o que eu prefiro fazer? A planilha que eu fiz, ela segue essa fórmula aqui. Porque aí, mas você pagou menor, pagou maior. Estou aplicando a fórmula que você me disse para aplicar. Se der o menor, maior, problema na fórmula. Aí, se você usa uma fórmula diferente do que ele falou, não, é a mesma coisa, é a mesma coisa? É. Mas, enfim, se você pegar o fiscal chato, você maltratou o fiscal. Chico, o áudio está baixo. Abaixo? Tudo bem, depois a gente. Se eu pego um fiscal ruim, esse ruim não, o fiscal é bom, a gente que é ruim, maltrata o fiscal, bota ele lá na sala sem ar-condicionado, ele vai ficar chateado com a gente. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai procurar o que ele puder para poder alterar você. Então, você trata bem o fiscal, você continua usando a sua fórmula e trata bem o fiscal. E aí, quando acontecer alguma situação dessa, ele vai deixar passar, certo? Mas eu gosto de usar, dá um pouquinho mais de trabalho para entender e tal, mas pelo menos você está fazendo uma coisa que está prevista. Isso aqui é convênio, né? O convênio 93. Não, pessoal, esse convênio aqui não é 93 de 2015, não. Atualizem aí, é o convênio 52 de 2017, que é o que trata da substituição tributária do ICMS. Então vai ser o inciso 2, cláusula 14ª do convênio 52 de 2017, que trata da substituição tributária do ICMS, certo? Então vamos usar essa fórmula. Só que aí tem mais um detalhe. Lembram que a gente viu lá na Constituição Federal como é que calcula de FAO? ICMS de destino menos ICMS de origem. Não foi assim que estava lá? E aqui está dizendo que eu tenho que aplicar essa fórmula. Agora eu tenho Constituição Federal contra o convênio. E o convênio ele vai ser replicado dentro do Estado também. Então a Lei 7.014 de 1993 do Estado da Bahia, ou a lei orgânica de qualquer Estado, vai estabelecer uma regra lá que a alíquota, que a regra é essa aqui. Ou que a regra é outra. E aí, quem eu vou seguir agora? O Estado ou eu vou conseguir a Constituição? Nesse caso, eu volto para a regra lá do Fundo Combate à Pobreza. Eu vou seguir o Estado. No nosso caso aqui, na Bahia, o Estado diz que é essa regra aqui que a gente tem que utilizar, essa fórmula. Então, eu vou seguir essa fórmula. Só que tem um problema ainda. Essa fórmula aqui, dentro desse convênio 52 de 2017, retificando, ela está suspensa. Carmen Lúcia foi lá e baixou esqueci até o nome desse negócio agora, mas foi eliminar dizendo que isso aqui estava suspenso até ser julgado. Ou seja, tem quase um ano. Até hoje não resolveram isso. E o Estado da Bahia foi lá e falou, não, a regra é essa aqui que eu vou aplicar. E está sendo aplicada dessa maneira. Por que está sendo aplicada essa regra aqui e não a regra da Constituição? Porque a regra da Constituição vai gerar um default menor do que essa regra aqui. A diferença é pequena, mas em operações de milhões, é uma diferença muito grande. Então, a Bahia está usando essa regra aqui, só que essa regra está suspensa, ou seja, a gente deveria estar utilizando a regra que está lá na Constituição Federal do Brasil. Por que a gente não está usando essa regra que está lá? Porque no Estado da Bahia está dizendo que eu tenho que usar a regra do Convênio 52 de 2017. Ah, mas é inconstitucional, é injusto. A vida muitas vezes é injusta. Né? Então a gente vai ter que seguir essa regra aqui. Ah, mas eu não quero, me rebelo. Beleza, você vai contar com o advogado, vai entrar com a ação judicial, vai dizer que é inconstitucional, aquilo e tal. E aí, quando você ganhar, demora alguns anos, você vai poder aplicar, de fato, da maneira correta. Enquanto isso, eu sugiro que você vá pagando normal, porque aí, se você chegar lá na frente e você ganhar, aí você pode restituir essa diferença maior que você pagou. Então, uma empresa que fatura milhões, tem empresa que todo mês compra 200, 300 mil de uso e consumo. Vale a pena, vale muito a pena brigar por essa diferença. Mas uma empresa que paga 50, 100, 10, 20, 200 reais de FAO, não vale a pena. Quer dizer, eu acho que não. Eu não sei que o cara quer ou não quer fazer o certo pelo certo, nem porque eu tenho que vender minha empresa para fazer o certo, eu vou fazer o certo. Então, são opções que a gente tem, de questão de consenso. Código de regulamento de FAO e do Fundo de Combate à Pobreza. Como é que a gente faz isso? A gente vai gerar lá uma GNRE com o código 1099 ICMS com substituição tributária por operação. Lembra que a gente tinha um código lá específico para default ao contribuinte.
No caso do DIFAL a contribuinte, a gente não tem esse código específico lá na GNRE. Então eu vou utilizar o código de substituição tributária por operação. Porque no final das contas é isso que está acontecendo. Porque o que a Constituição diz? Quem é o responsável pelo recolhimento do DIFAL a contribuinte? O destinatário. Porém, lá na Lei 7.014, isso aqui não tem nenhuma contradição não, tá? Na Lei 87 de 96, que é a lei que eu digo, que é a lei do ICMS a nível nacional, está instituído lá o regime de substituição tributária do ICMS. Então está tudo dentro da legalidade. Então o que a gente está aplicando aqui é uma substituição tributária sobre a operação com o DIFAL. Você vê que as coisas começam a se misturar. Então você tem DIFAL sobre fundos de combate à pobreza, você tem substituição de fundos de combate à pobreza, você tem DIFAL dentro da substituição tributária do ICMS e assim sucessivamente. No final das contas não são coisas diferentes. É uma coisa só. Tanto que eu falei a vocês, na última palestra que a gente vai fazer, a sexta, a gente vai juntar tudo isso que a gente viu ao longo das 6 palestras numa coisa só. Então vocês vão chegar à conclusão, a gente está dividindo didaticamente. Mas no final das contas é tudo uma coisa só. Aí você vai usando de acordo com o que você vai conhecer. Tá? E aqui na Bahia eu tenho esse código aqui, 2141, que é o DAI ICMS de antecipação tributária do Fundo de Combate à Pobreza. Então, eu vou fazer aqui a antecipação tributária. O que é a antecipação tributária? A gente tem a substituição, que é quando eu sou de outro estado, vendo para o estado da Bahia, por exemplo, e destaco isso na nota fiscal. Aí chama substituição tributária. Eu sou do estado da Bahia, o produto na Bahia tem substituição tributária, está no regime de substituição, a gente vai ver como é que identificar isso tudo na próxima semana. E na nota fiscal não vem cobrando isso. Aí eu faço um negócio chamado antecipação tributária do ICMS. Não sei se o senhor vai comentar lá na frente, não sei se ou não, mas quando é simples nacional, você ainda paga um pouco a mais, porque eles só deixam tirar um valor do ICMS que a empresa paga naquele momento. Isso. Exatamente. Tem essa situação. E é só na Bahia isso, eu acho. Eu não conheço os outros No estados. Paraná não é assim. Tem uma cartilha. Em outros estados, inclusive, usa a regra que está na Constituição, né? Que é a mesma base de cálculo, CMS de destino, mesmo CMS de origem, pronto, está tudo certo. Para essa questão, bom, tem alguns, a maioria dos estados está com essa nova regra do DIFAL. Mas o simples eu só vi isso na Bahia, por enquanto, e algum outro do Nordeste. No Paraná, por exemplo, essa do simples não tem. Não tem. Pois é. Então, uma cartilhazinha, né? Você faz Bahia mostrando os cálculos, 12, Porque você só tira o ICMS que está destacado na nota. e depois embute o ICMS normal e depois aplica a regra de diferenciamento. Exatamente, isso mesmo. Então, ele está falando o seguinte, no caso desse cálculo, quando eu vou fazer um cálculo aqui eu mesmo, que não tem a substituição tributária, eu só posso pegar o crédito que está destacado na nota. E se o cara destacou o crédito errado, era para destacar 7% e ele destacou 4%, eu só posso pegar 4%. Ah, se era para destacar 7, ele destacou 12, eu posso pegar os 12? Não, você só pode pegar 7. Até hoje eu procuro esse decreto e não estou conseguindo achar. Que ele fala exatamente isso, que você só pode pegar o crédito que lhe é devido. Se for maior, você pega até onde você pode. Se for menor, você só pode pegar o menor, e aí você vai pedir uma nota fiscal complementar. É tema já da última palestra, enfim. Não quero misturar muito os temas aqui. Então, são esses códigos de regulamento que eu vou utilizar. E aí, seguindo aqui, a gente tem a estruturação do SPED fiscal. Como é que eu vou escriturar essas operações dentro do SPED? Então, a gente tem aqui a figura do registro 697, o 111 e o 113. O que é que eu tenho no 697? O 697, ele traz para mim as operações por nota fiscal. Não são todos os estados que estão obrigados a escriturar o registro 697. Aqui na Bahia, por exemplo, não está. Como é que eu sei disso? Você vai lá no portal da nota fiscal, do SPED, e tem lá tabelas. E lá você vai procurar a tabela 5.2, se não me engano. Se existir essa tabela, quer dizer que você está obrigado ao registro 697. Se ela não existir, você não está obrigado. No caso da Bahia, eu não sei se é 5.2 ou 5.3. Mas depois eu confiro. Mas se essa tabela não existir, e ela não existe, então você não está obrigado. E além disso, dentro do regulamento do Estado da Bahia, a partir do artigo 250, ou 250 até 255, vocês vão achar lá quais são os registros que estão desobrigados do Estado da Bahia. E um desses registros é o registro 697. Tá? Então, realmente não vai utilizar. Mas se eu fosse utilizar, como eu faria, aqui em cima tem um código de ajuste. Eu estaria aqui um código de ajuste da operação que estou fazendo. Então, teria aqui um código genérico ou teria um código específico de FAO, a contribuinte do ICMS. E aqui eu poderia lançar o código do item, então eu posso detalhar por item. Item tal, eu paguei tanto de FAO, item tal, eu paguei tanto de FAO, e assim sucessivamente. Ou eu posso lançar aqui ó, em outros valores.
Se eu lançar aqui a alíquota base, o valor do ICMS, isso aqui vai ser somado na minha apuração. Então vai ter um crédito lá. Então, eu não vou lançar essa informação daqui. Eu só vou lançar isso aqui se eu tivesse direito ao crédito e não tivesse escriturado. Por exemplo, eu comprei de uma empresa que é Simples Nacional e tem lá aquele valorzinho do ICMS destacado lá nos dados adicionais, né? Inclusive, eu só posso utilizar esse crédito se ele estiver destacado na nota fiscal, na tag específica para Simples Nacional. Se lá nos dados adicionais da nota só, eu não posso usar. Muita gente não sabe disso. E aí, como é que eu faço para saber se tem que estar no XML e ver na tag do Simples Nacional se eu posso utilizar aquele crédito ou não? Se não tiver lá, não pode, mesmo que esteja nos dados adicionais da nota. Você vai entrar lá, vai ver, tá, pronto. Aí você vem aqui e lança. A lista do ICMS, base de cálculo e o valor. Aí, nesse caso, ele vai somar isso lá na apuração do registro da 110. Nesse caso, eu vou utilizar esses campos. No caso do DIFAL, eu não vou utilizar esses campos, porque isso vai gerar um crédito que eu não tenho direito. Porque quando eu compro uso consumo, como é que eu escrituro sem direito ao crédito? Então, eu vou lançar aqui só o débito, que aqui é um dos valores. Aqui ele vai lançar como um débito para mim, lá na minha apuração do ICMS. E é pronto, eu não preciso fazer mais nada, tudo resolvido. Aqui na Bahia, que a gente não tem esse registro ainda, a gente vai utilizar o registro S111, que é um registro de ajuste de apuração do ICMS. Como é que eu utilizo esse registro? A mesma situação. Eu vou ter um código aqui, aí nesse caso eu acho que é a tabela 5.1, que tem os ajustes do ICMS. Vou colocar aqui, não tem código específico do DIFAL aqui na Bahia, eu vou ter que lançar aqui um código genérico, outros débitos. E aqui eu vou colocar na descrição DIFAL. Aí eu posso colocar DIFAL referente à nota fiscal tal e fazer 300 registros desse. Mas qual a maneira correta de fazer? Eu vou informar aqui que é DIFAL, aqui eu vou colocar o valor total de todas as apurações de DIFAL que eu fiz no mês, e no registro S113, eu vou fazer o lançamento da nota fiscal que eu paguei esse DIFAL. Então aqui no S111, eu vou colocar o valor total do mês, e no S113, eu vou informar nota a nota, o item aí, que tem o código do item aqui também, qual foi o valor do ajuste do item que eu paguei de DIFAL. Então, a gente sabe que é muito complicado uma empresa fazer na mão esse processo aqui. Então, eu teria que ter um sistema que fizesse isso por mim. Se eu não tenho um sistema, como é que eu faço? Eu aconselho que você faça pelo menos a informação por nota. Você vai lançar aqui as notas fiscais, chave da nota, aqui onde está o valor do ajuste do item, você vai colocar o valor total da nota. Para começar a lançar item por item, certo? E aí você vai fechar, de maneira que o registro S113, o somatório dele, bata com o valor total que está registrado aqui no registro S111. Pronto, uma vez que eu fiz isso, tem código específico para fazer o recolhimento desse DIFAL para dentro do SPED fiscal? Não. Esse recolhimento vai acontecer via o próprio ajuste de apuração. Você vai gerar o DAI do ICMS normal. Se você for empresa de comércio, por exemplo, vai ser 0759. Se você for empresa de transporte, acho que é 0775. Se for agropecuária, 1160 e assim sucessivamente. Certo? E está feito o cálculo, está feito a escrituração, está feito o recolhimento, aí está tudo certo. Obrigado e até a nossa próxima palestra. Vou fazer a pergunta? Pode. Só trazendo um exemplo, a gente começou antes, foi uma construtora. Ela é aqui da Bahia e tem uma obra em São Paulo. Ela compra de São Paulo a mercadoria, só que não chega na Bahia. Fica lá em São Paulo mesmo. Só um minutinho, deixa eu mudar aqui. Aqui são as minhas mídias sociais, quem quiser seguir aí, pode ficar à vontade. E compra de São Paulo, anota bem, certo? O diferencial de alíquotas, já falou no início da palestra, compra para prestação de serviço tem incidência de diferencial de alíquotas. Isso é fácil. Então, de fato, vai recolher para o estado da Bahia. Mesmo que a mercadoria não chegou no estado da Bahia, mas foi emitida, tem que recolher para o estado da Bahia. Então aí eu já recolho. Mas se tratando do caso de, por exemplo, fornecimento de alimento. Alimento é consumido lá mesmo, você não tem como trazer essa mercadoria para cá. Então, trazendo a analogia tem no próprio lei 6.7/2014, né, que fala da aplicação, considerando operações internas de abastecimento de combustível. Aí se considerar a aplicação interna, então você não paga o diferencial de alíquota. Então, trazer essa analogia do combustível com a redução, seguiria esse critério, eu não calcularia o diferencial de alíquota para essas notas específicas. São coisas distintas. Quando você vai falar de combustíveis, a gente falou aqui, tudo que a gente falou está embasado lá no parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. E aí a gente vai descendo os detalhes, certo? Quando você vai falar de combustíveis, é o parágrafo 3º do artigo 155. Você lembra que eu falei, qualquer assunto você tem lá, Constituição, lei complementar e vai descendo.
O caso de combustíveis é mais complexo ainda, porque tem situações que a gente viu isso a gente viu na palestra anterior, viu? Como combustíveis. Eu não tive na palestra. Não teve não, mas teve. Isso a gente falou, não foi? Sobre combustíveis, que tem uma legislação, tem um momento que é isento, tem um momento que incide, tem um momento que não incide, a gente fez isso, não foi? Pois é. Então, no caso de combustíveis, tem momento que vai incidir o ICMS, tem momentos que não vai incidir, tem momentos que vai ser substituição tributária, então tem todo um sistema complexo. Então, eu não acho que o setor de combustíveis é um bom exemplo para a gente pegar como analogia. Por quê? Porque ele é uma exceção à legislação normal. Porque ele tem muitas situações específicas. Então, nesse caso, O mais indicado, o que eu faria, se fosse você, não ter uma previsão, eu não conheço pelo menos uma previsão legal dentro do estado da Bahia como. A refeição vai ser feita dessa maneira, essa operação. Você está fazendo meio que uma operação triangular com refeição. Né? E a gente falou aqui que não existe previsão legal para as operações de uso e consumo com... não existe operação triangular de uso e consumo. Não foi isso que a gente falou? Sim. Então, da mesma forma que você está fazendo. Você está fazendo uma operação triangular de uso e consumo. É uma coisa que não existe. Então, se você tem São Paulo e tem Bahia, você teria que entrar em contato com Bahia e perguntar, ó, a situação é essa, eu estou fazendo assim, está certo, está errado, e vai dizer, ó, faça assim, o certo é esse. Você vai entrar em contato com São Paulo. São Paulo, a situação é essa. O que é que eu posso fazer? Faça isso ou faça aquilo. Aí você vai seguir dentro do que está estabelecido na legislação. Então, muito boa sua pergunta, e interessante, até um ponto aqui, algo interessante. Muitas vezes a gente tem diversas situações no nosso trabalho, no dia a dia, que a gente não tem uma resposta direta da legislação. E aí a gente fica tentando achar uma resposta, alguma coisa, e a gente se apega naquilo que faz sentido para a gente e vai lá e faz. Só que se não existe uma previsão legal, o que, é que a gente faz? Tudo que eu falei para vocês aqui não tem muita coisa que eu não concordo. Mas eu não vou chegar e dizer, ó, pessoal, isso aqui não tem nada a ver e tal, eu faço assim porque eu sei das coisas, isso aqui é o melhor. Eu tenho que seguir o que está na legislação. Então, se está escrito na legislação, que a gente também lá na primeira palestra, direito positivo, vale o que está escrito. Se tiver escrito, eu vou seguir o que está escrito. Não está escrito, eu não vou fazer nada. Eu vou parar e vou perguntar para quem sabe. Então, eu vou entrar em contato com você faz, vou fazer uma consulta formal se for o caso, e ele vai dizer, ó, você, no seu caso, vai fazer isso. Aí você segue aquilo porque você tem um documento dizendo que você pode fazer daquela forma, certo? Ah, mas pô, é caro, eu tenho que pagar R$800 agora para poder fazer a consulta formal e tal, mas eu não tenho outro jeito de fazer. Qualquer coisa que eu chegar e te disser aqui, ó, faça isso. Por mais que eu saiba, por mais que eu estude, por mais que eu veja, nunca vai ser algo que você possa tomar como base e ter 100% de certeza que você pode fazer daquele jeito. Por quê? Porque eu não tenho um aval de quem é o responsável. A gente viu aqui, tem conflito com a Constituição Federal. Eu vou seguir quem? A Constituição Federal é infinitamente maior, a gente sabe disso, mas eu vou seguir o Estado. Porque o Estado é soberano aqui dentro. E porque ele mandar eu vou ter que obedecer. Certo? Com exceção que a gente viu lá no convênio. Então eu vou sempre seguir o que está na legislação. Se não estiver na legislação, eu tenho que procurar um outro artifício, conversar com alguém que vai me dar essa certeza. Porque aí eu faço algo, se não, se está errado, eu vou te autuar. Não, está aqui, a minha consulta formal, data tal, o auditor tal, falou que dessa maneira que vai fazer. Eu estou fazendo assim. Ele não vai poder te dizer nada. Ok? Alguém tem mais uma dúvida? Então, finalizar a transmissão. Pessoal que ficou de casa assistindo, estamos retomando, né? Está muito baixo. Eu vou tentar editar esse áudio quando chegar em casa e fazer o upload. Se não tiver jeito, aí a gente perdeu essa, mas na próxima transmissão a gente vai tentar fazer melhor e até que vai chegar o momento que a gente vai descobrir como é que funciona. Então, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Eu queria só tirar uma fotinha com vocês, pode ser? Para botar na minha página do Facebook, lá na capa. Agora tem que ser uma foto alegre, todo mundo mais todo, porque senão eu não vou botar na capa do Facebook.